Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um tema para nós hoje, ressuscitando a dedicação. O Senhor, 40 dias no meio de nós, vem ressuscitando em nós. E hoje, ressuscitando a dedicação. Eu convido você a abrir comigo o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 22, aonde vai estar escrito para nós: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o autor desse lindo livro que nós estamos meditando, hoje já capítulo 23 desse livro, 40 dias com Jesus ressuscitado. Hoje o Senhor ele quer ressuscitar em nós a dedicação. Irmãos, eu estava lendo aqui este livro, meditando, orando, e aqui o autor ele traz para nós o que é a festa da dedicação, né? A Chanukah, na palavra original. E esta festa é do tempo dos Macabeus, os 40 anos, os 400 anos do tempo sem profetas, mas Deus ele levanta ali. Vai falar, né, Judas Macabeus, vai falar dos Macabeus, né, primeiro e segundo livro dos Macabeus, vai falar da luta que eles tiveram para libertar o povo. Irmãos, ali eles estavam no começo, né, eles estavam sem poder adorar a Deus, sem prestar culto a Deus, mas este povo dos Macabeus, eles foram levantados por Deus, e aqui vai falar que ele tinha 6.000 homens para enfrentar aquele povo que escravizaram eles, né, os gregos. E, irmãos, o mais interessante que a história fala que ele tinha muito mais, não tinha noção, né, perto dos 6.000. Mas eles venceram. Como é que eles venceram? Aí vai trazer para nós a dedicação. Esta palavra, que eles venceram o exército pela sua dedicação. Por isso que o autor hoje ele vai trazer para nós esta dedicação. E aqui ele vai falar, né, desde o profeta Malaquias até São João Batista, são aproximadamente 400 anos nesse período. E não houve profetas. Neste tempo há relatos que Israel perdeu de algumas coisas, dentre elas a aliança com os povos, fez aliança com os outros povos pagãos que moravam nas suas circunvizinhanças. Pensava em poder adorar a Deus e caminhar com os pagãos ao mesmo tempo. Então aquele povo pensava que podia caminhar com Deus e podia andar com o povo pagão ao mesmo tempo. O que vemos hoje? A mesma coisa. Nós vemos pessoas indo à igreja, andando com Deus, e quando sai, né, na mesma coisa, indo a lugares que os pagãos vão, a lugares que não tem a presença de Deus, vamos dizer assim. E aqui ele vai falar, mas como é que eles venceram os gregos, né? De caminhar com os pagãos ao mesmo tempo, coisas que os profetas do Antigo Testamento já alertavam. Numa dessas alianças feitas com os gregos. Então eles fizeram uma aliança. Então levantou-se estes povos, né? Levantou o povo macabeu para poder lutar. Mas a história vai falar que eles venceram. Mas como? O porquê? Por causa da sua dedicação. E aqui ele vai trazer a festa da dedicação. Ensina-nos a conseguir nada nesta vida sem uma real dedicação. Aí ele vai trazer aqui experiências de famílias, de filhos, vai trazer aqui no nosso trabalho. A todo momento nós precisamos de uma dedicação para vencer. Aqui ele vai trazer aqui aquela pessoa que quer um trabalho, quer fazer algo, mas já quer sentar ali no trono, né, vamos dizer assim, na cadeira de gerente, de chefe, mas nem passou ainda pelo processo. Nem passou pela dedicação. Irmãos, aqui ele vai trazer, é muito mais fácil nós separarmos do que dedicarmos a nossa vida matrimonial, a ensinar o filho
aqui ele vai trazer para nós a dedicação. E aqui ele vai falar, né, há uma promessa bíblica, que a dedicação do filho desde a infância implicará diretamente no sucesso nos anos posteriores, quando adulto. Provérbio 22:6. Não podemos criar o nosso filho de qualquer jeito, priorizando a profissão ou projetos pessoais, como eles não existem ou fosse fruto de um acaso no meio do processo. O tempo passa e eles se perdem. Não obedecem, não aceitam correção e nos perguntamos aonde erramos. Pode ser um processo de dedicação. Então, irmãos, nós vemos este processo de dedicação, o quão é importante para a nossa família, para os nossos, no nosso trabalho. Irmãos, esse processo de dedicação é árduo, é dolorido, é difícil, mas é esse processo de dedicação. E aqui ele vai trazer um exemplo aqui, para mim, especialmente, é um dos maiores pregadores do Brasil, né? Moisés Rocha. E, irmãos, aqui ele vai falar, né? Todo mundo admira a pregação dele, ele traz como testemunho, que olham para ele e falam, nossa, queria pregar com você, mas é a dedicação de estudar, de ler que nem ele lê. Ele mesmo nas suas pregações fala que lê 4 livros por mês. Olha a dedicação deste homem para pregar. Então aqui ele vai falar, se um pregador de 20 anos chegar hoje e falar para ele, nossa, eu queria pregar tanto como você, e ele vai usar a sua... Ele usa aqui, né, a experiência e fala assim, se você estudar, se você se dedicar, daqui 20 anos você vai ser um dos melhores pregadores do Brasil. E aqui, irmãos, o que ele traz para nós é que a maioria desiste. A maioria, 20 anos eu vou dedicar, e é o que acontece nos dias de hoje. Se nós falarmos que vai levar um tempo, pela pessoa estar acostumada com tanta facilidade, hoje estou com fome, pede no virtual, as pessoas não se dedicam mais. E aqui ele vai falar, 40 anos será um dos maiores pregadores no meio. Qual será o seu sentimento? Porque ele ficará bom, porque ele quer ficar bom hoje, chegar aonde o outro chegou hoje. Irmãos, nós temos esse defeito, né? Nós olhamos para a pessoa e já nos comparamos, mas não reconhecemos o caminho que ele trilhou para chegar até ali, não queremos nos dedicar como a pessoa dedicou e ainda nos comparamos. Como que ele chegou lá hoje? Como que ele está lá hoje? A dedicação que aquele homem teve, que aquele pregador, que aquele pai de família, que aquele trabalhador, a dedicação. Sem trilhar o caminho da dedicação que o outro fez. Cair, levantar, conhecer os outros, confessar, comungar, estudar, fazer cursos, aprender a notar, cometer deslizes, aprender a luta da estrada, deixar ser moldado, achar o seu carisma, tudo isso é um processo, é a dedicação. Irmãos, se nós olhamos esses homens hoje, pregando o Brasil, pregando os mais conhecidos, Padre Roger, Padre, né, o Frei Gilson, olha a dedicação daquele homem, acordando na madrugada, rezando, fazendo um retiro de silêncio, o estudo que ele faz com o bispo Dom Falcão. Então, irmãos, olha a dedicação. E nós, hoje, se queremos algo, nós temos que dedicar a nossa vida, dedicar aquilo que Deus coloca no seu coração. Irmãos, o Senhor está chamando hoje a cada um de nós a nos dedicarmos ao que Ele tem para cada um de nós. É um sonho e nós temos que dedicar para fazer melhor. Não melhor para um, melhor para o outro, não, mas o melhor para Deus. Na igreja começamos num banco, sabendo que vai chegar a hora de cada um ser usado. Enquanto isso é uma dedicação, o mundo espiritual é assim. Quando se começa a achar tudo errado, vitimizando-se, dizendo acho que tudo é uma panelinha, acabamos por abandonar tudo. Por isso, muita gente não para em lugar nenhum, interrompe os processos da dedicação. Deus não abre portas para as pessoas dessas condições, até para não se machucarem nem a si e nem aos outros. Quando admiramos alguém que está na frente, é preciso respeitar a história até ali. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Não resistes
até o sangue da luta contra o pecado. Então aqui ele vai falar na dedicação também contra o pecado. Resistir até o sangue, aquilo que vai doer contra o nosso pecado. Jesus acrescenta, se uma coisa te faz pecar, arranca-te. Para abandonar o pecado, vencer o vício, mudar uma postura, é necessário mais do que um desejo, uma profunda dedicação. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 29, diz: para cumprir o propósito, esforçarei-me arduamente. Santo Agostinho declarou: a vida é um livro e quem fica em casa só lê a primeira página. Jesus dedicou 3 anos da sua vida pública a nós e agora 40 dias ressuscitando, deixando a sua sólida igreja. Não foi uma expressão da noite para o dia, foi um processo lindo de dedicação. Hoje vamos celebrar a festa da dedicação particular de cada um de nós. Vamos conquistar de volta a nossa cidade, a nossa casa e o nosso templo. Irmãos, aqui eu achei muito interessante, porque ele começou falando da dedicação matrimonial, dos nossos filhos, do nosso trabalho. Depois ele trouxe para nós, como ministeriados, como ministérios dentro da igreja, a uso do próximo. Aqui ele fala casa, em nós, na nossa cidade, em nós e no nosso templo. Templo visível, o templo do Espírito Santo. São Paulo ele fala, o templo do Espírito Santo. A dedicação contra o pecado, a dedicação em nosso ministério, a dedicação em nossas famílias, com os nossos filhos, a dedicação com as nossas esposas. Irmãos, se nós formos ao pé da letra, dedicarmos tudo há uma obrigação de dedicação. Com a nossa esposa, uma dedicação. Com o nosso filho, uma dedicação diferente. Com o nosso trabalho, um outro tipo de dedicação. Com o nosso ministério. Eu não sei qual ministério você participa, meu irmão. De cura e libertação, de música, de pregação. Tantos outros ministérios pastorais. Mas há uma dedicação, irmãos. Músicos que nós vemos hoje, o quanto que aqueles homens se dedicaram a estudar, a ler, a estar em noites de adoração para compor uma música inspirada por Deus. Pregações que você olha falando, da onde aquele homem tirou isso, da onde aquela irmã tirou isso. Nossa, que pregação. Dedicação de estudo, dedicação de oração, dedicação de adoração, dedicação de busca. Na nossa casa nós vemos pessoas olharem e falam, nossa, que bonita família, mas é dedicação. Dedicação com a nossa família. Nós vemos pessoas falar, nossa, que trabalho é esse, né? Ganha bem, nossa, tem carro, mas é a dedicação daquele homem no trabalho, horário, de fazer o melhor na empresa. Irmãos, tudo é uma dedicação. E aqui, o mais importante que ele trouxe é a dedicação para Deus. Dedicar a nossa vida em fazer o melhor para Deus. O Senhor hoje ele está ressuscitando a dedicação em nós. Eu achei muito interessante esse tema, usando, celebrava em Jerusalém a festa da dedicação, porque aquele povo se dedicou a lutar contra as profanações que os gregos traziam. Eles lutaram, e mesmo sendo poucos, eles venceram. Mesmo sendo poucos, aquele povo venceu. E irmãos, mesmo nós sendo poucos, mas se nós nos dedicarmos, também venceremos. Que Deus abençoe você e vamos nos dedicar às coisas de Deus.